No início da década de 1970, uma família comum se mudou para uma antiga casa de fazenda em Harrisville, Rhode Island, nos Estados Unidos. O que parecia ser o começo de uma nova vida tranquila no campo, rapidamente se transformou em um dos casos paranormais mais assustadores já documentados. A família Perron era composta por Roger, Carolyn e suas 5 filhas, Andrea, Nancy, Christine, Cindy e April. Assim que chegaram à propriedade, algo já parecia estranho. Não era algo que pudesse ser explicado facilmente. Não havia gritos nem sombras evidentes logo de cara, mas havia uma sensação constante de estar sendo observado. Nos primeiros dias, pequenos acontecimentos começaram a surgir. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares diferentes. Portas que haviam sido fechadas eram encontradas abertas. Um leve cheiro desagradável surgia em certos cômodos sem explicação. À noite, sons de passos ecoavam pelos corredores de madeira, como se alguém estivesse andando lentamente, mesmo quando todos estavam reunidos. Carolyn, a mãe, foi a primeira a perceber que aquilo não era coincidência. Ela começou a acordar com hematomas no corpo, marcas que não conseguia explicar. Em algumas manhãs, encontrava arranhões em sua pele, como se unhas tivessem passado com força. No começo, tentou ignorar, acreditando que era apenas estresse da mudança. Mas os sinais só pioravam. As meninas também começaram a vivenciar experiências aterrorizantes. Cindy relatava ver figuras escuras em pé no canto do quarto. Christine dizia que alguém puxava seus pés durante a noite. April, a mais nova, afirmava conversar com um amigo invisível que dizia morar na casa muito antes delas. Com o passar das semanas, os fenômenos se intensificaram. Batidas nas paredes começaram a acontecer sempre no mesmo horário, como se alguém estivesse tentando se comunicar. Às vezes, eram 3 batidas. Um detalhe que, segundo crenças demonológicas, representa uma forma de zombaria à Santíssima Trindade. Mas o ponto de virada veio quando Carolyn decidiu investigar a história da casa. Ela descobriu que o terreno havia pertencido à mesma família por mais de 1 século. Durante esse período, várias mortes estranhas haviam sido registradas ali. Crianças que morreram afogadas, suicídios e relatos de rituais obscuros. Entre todos os nomes, um se destacava: Bathsheba Sherman. Dizia-se que ela havia vivido na propriedade no século XIX. Segundo relatos locais, Bathsheba era acusada de praticar bruxaria e de ter sacrificado uma criança em um ritual satânico, embora nunca tenha sido oficialmente condenada por isso. A lenda dizia que, antes de morrer, Bathsheba havia amaldiçoado a terra, oferecendo sua alma a forças malignas. E foi exatamente essa presença que, segundo Carolyn, começou a se manifestar de forma mais agressiva. Ela passou a sentir como se algo quisesse possuí-la. Em certos momentos, sua personalidade mudava completamente. Sua voz ficava diferente. Seu comportamento se tornava hostil. Era como se algo estivesse tentando assumir o controle. Desesperada, a família decidiu procurar ajuda. Foi então que entraram em cena os investigadores paranormais, Ed e Lorraine Warren. Conhecidos por estudarem fenômenos sobrenaturais, o casal visitou a casa dos Perron e rapidamente percebeu que não se tratava de uma simples assombração. Segundo eles, havia uma entidade dominante na casa, uma presença maligna que se alimentava do medo da família. E pior ainda, essa entidade estava focada em Carolyn. Os Warren iniciaram uma série de investigações. Sessões espíritas foram realizadas dentro da casa. Durante uma dessas sessões, algo aterrador aconteceu. Carolyn entrou em transe. Seu corpo começou a se contorcer de maneira violenta. Sua cadeira se moveu pelo chão sem que ninguém a tocasse. Testemunhas afirmam que sua voz mudou completamente. Soava profunda, gutural e falava palavras em uma língua desconhecida.
Em um momento que ficou marcado para sempre, Carolyn teria sido erguida do chão. Sim, levitação. Aquilo foi o limite. Roger, o marido, entrou em pânico. Ele acreditava que aquilo não estava ajudando. Na verdade, parecia estar piorando tudo. Com medo pela segurança de sua esposa, ele expulsou os Warren da casa. Mas o mal não foi embora. Pelo contrário, ficou mais forte. Nos meses seguintes, os ataques continuaram. As meninas continuavam vendo figuras. Sons ecoavam pela casa durante a madrugada. Em certos dias, era impossível ignorar a presença, como se algo estivesse observando cada movimento. Apesar do terror constante, a família permaneceu na casa por quase 10 anos. Sim, uma década inteira convivendo com aquilo. Eles não tinham condições financeiras para sair imediatamente e aprenderam, de certa forma, a viver com o medo. Evitavam certos cômodos, nunca ficavam sozinhos à noite, mantinham luzes acesas sempre que possível. Com o tempo, os fenômenos diminuíram de intensidade, mas nunca desapareceram completamente. Somente anos depois, já na década de 1980, a família finalmente conseguiu se mudar. Mas as memórias ficaram. Andrea Perron, uma das filhas, anos mais tarde escreveu livros detalhando tudo o que viveram naquela casa. Segundo ela, tudo o que foi mostrado no filme é apenas uma pequena parte do que realmente aconteceu. Ela afirma que o terror real era muito mais intenso, mais constante e, em muitos momentos, quase impossível de suportar. Até hoje, o caso da família Perron é considerado um dos mais documentados da história paranormal. E a grande pergunta permanece: tudo aquilo foi realmente causado por forças sobrenaturais? Ou existe alguma explicação que ainda não conseguimos compreender? Seja qual for a verdade, uma coisa é certa. Para a família Perron, aquilo não foi apenas uma história. Foi real e eles viveram cada segundo disso.